Nos últimos anos, o avanço das criptomoedas trouxe consigo uma nova fronteira para criminosos, apresentando oportunidades para transações ilícitas e lavagem de dinheiro. Estamos diante de um cenário onde o anonimato e a sofisticação tecnológica se combinam para desafiar as estruturas tradicionais de aplicação da lei. A equação obscuridade mais o desconhecimento tem se revelado um manto protetor de criminosos. Panorama este que você descobre no Investigação Criminal Digital. O jogador de futebol, Gustavo Scarpa, levou um prejuízo milionário de mais de 6 milhões ao investir em criptomoedas em uma empresa indicada por William Bigode. Os jogadores se tornaram amigos quando dividiram o vestiário no Palmeiras. Além de Scarpa, Mike também levou um prejuízo. Os jogadores dizem ser vítimas de um golpe financeiro ao investir em criptomoedas com a Xland Holding Limitada. Bigode diz que ele e sua consultora financeira, a WLJC Gestão Financeira, também são vítimas do golpe. Ele alega ter perdido 17,5 milhões de reais. Então, existem hoje uma série de negócios, entre aspas, que na verdade são negócios fraudulentos, que atraem pessoas sob a promessa de rentabilidades que, a nosso ver, são absurdas, né? Rentabilidades diárias altíssimas, 5, 10, 15, 20% ao dia. Muitos desses, abre aspas, investimentos estão sendo feitos em criptoativos. E a vantagem de utilizar os criptoativos é justamente tirar do radar de uma eventual investigação. E pelo que nós verificamos desse caso, foi um convite de alguém que já participava ou que efetivamente estava participando desse programa de investimentos e que envolvia criptoativos e que convidou também o jogador para participar, que investiu em criptomoedas e, ao que parece, até o momento eu não estou nos autos, não conheço esse processo específico, ele não teve o retorno desses valores que foram investidos em criptomoedas. Isso só retrata uma série de inúmeros outros projetos que hoje são oferecidos às pessoas que não fazem uma análise criteriosa prévia e acabam acreditando ou anestesiadas pela alta rentabilidade, acabam convertendo seus valores em criptoativos e nunca mais vão ver esse retorno desse investimento, muito menos o valor que foi colocado nesses projetos. Acho que primeiro a gente tem que explicar um pouquinho essa diferença que você muito bem colocou, criptoativos e criptomoedas. Criptoativos seria um gênero maior e as criptomoedas uma espécie. No caso do marco legal dos criptoativos, ele trata bastante das prestadoras de serviços de ativos virtuais, que são as corretoras normalmente, as exchanges. Então elas prestam esse serviço utilizando os ativos virtuais, que é a nomenclatura que a lei utiliza para as criptomoedas, ativos virtuais. Essa lei, ela veio só no final do ano de 2022, é a Lei 14.478. Antes disso, e nós estamos falando de 2022, antes disso, em termos legais, o que existia no Brasil, de uma forma ampla, tratando lei de uma forma ampla? Só uma instrução normativa da Receita, que falava sobre a questão de tributo, simplesmente. Então, era um universo sem nenhum tipo de regulamentação. Daí, no ano de 2022, no mês de dezembro, foi aprovado esse marco legal dos criptoativos, que entrou em vigor no meio do ano de 2023. E traz, como eu disse, algumas regras específicas para essas prestadoras de serviços de ativos virtuais e também traz previsões de crimes. Ela traz, por exemplo, o estelionato praticado com a utilização de ativos virtuais e que nada mais é do que o artigo 171A, a previsão do artigo 171A do Código Penal, introduz esse tipo penal que não existia e traz uma previsão de pena maior. Enquanto o estelionato possui uma pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão, no caso desse estelionato praticado com ativos virtuais, a previsão de pena é de 4 a 8 anos. Outra mudança trazida por essa lei é no que se refere à lavagem de dinheiro que se utiliza dos criptoativos, dos ativos virtuais. Nesse caso, há uma previsão de aumento de pena
de 1/3 a 2/3 quando essa lavagem é praticada a quantização de ativos virtuais. E uma outra alteração importante trazida diz respeito à equiparação à instituição financeira dessas prestadoras de serviços de ativos virtuais. Então ela equipara a instituição financeira e com isso traz todo aquele rol de crimes que podem acontecer. Por exemplo, gestão fraudulenta, gestão temerária e etc. Então essa foi a grande alteração no aspecto penal do marco legal dos criptoativos. Olha, o marco legal das criptomoedas é uma legislação esperada à medida em que traz regulamentação para todos os atores desse setor de criptoativos. Hoje não existe uma regulamentação única e específica para todos que participam desse ecossistema. Eu tenho pessoas interessadas em compra de criptoativos, em custódia, eu tenho carteiras, wallets, aplicativos, eu tenho exchanges que são equiparadas a instituições financeiras, onde você pode trocar, comprar criptoativos e até custodiar. Eu tenho OTCs, além de outros arranjos ligados a criptoativos. Sem uma legislação específica, não há proteção ao investidor, àquele que quer adquirir criptoativos, custodiar, transacionar, praticar trade, e não há segurança nesse ecossistema, o que faz com que muitas pessoas não entrem considerando o risco. A partir do momento em que eu tenho uma legislação que prevê os direitos desses investidores ou das pessoas que adquirem criptoativos e os deveres dessas empresas, como por exemplo, constituir uma filial no Brasil, ter compliance com segurança digital e proteção de dados, ao mesmo tempo em que eu estimulo o setor, eu desestimulo a questão envolvendo os crimes cibernéticos, que hoje cada vez mais usam criptoativos, porque sabem que é muito difícil investigar, sabem que muitas empresas não guardam informações essenciais para chegar até a autoria de um crime. Então é uma lei considerada fundamental para estimular as atividades com criptoativos, coibir a insegurança e as atividades criminosas que hoje se valem das criptomoedas. E aí, Flávio, o que você pensa sobre isso, né? Essa questão dessa desigualdade. Porque quando a gente oferece um serviço, eu não digo a gente, eu digo quando o mercado financeiro está oferecendo esse serviço e essa quantidade de pessoas desprotegidas, né? Eu entendo que a gente precisa ter aí políticas públicas, nós precisamos assim ter uma informação, sabe, maciça do nosso governo para proteger essas pessoas. Porque depois que um crime ele se instala, tudo fica muito mais difícil. O trabalho, né, a quantidade de pessoas o próprio Estado precisa mobilizar para resolver aquilo é muito grande. E é isso que nós vemos. As pessoas não entendem o básico de criptoativos. E a hora que alguém chega e faz uma oferta de uma criptomoeda, ou diz que vai, primeira coisa, diz que vai fazer um investimento para ela em uma criptomoeda que vai oferecer ganhos mensais fixos, que já é algo suspeito, em 50%, ou não, nem tanto, não precisa chegar a tanto, 10%, essa pessoa que conhece um pouquinho de criptomoeda fala, estranho, as criptomoedas são voláteis. Como ele me garante isso? Ele vai fazer algum tipo de investimento com as minhas criptomoedas, eventualmente? Ou não? É simplesmente ele vai adquirir aquela criptomoeda e mesmo assim, com essa simples operação de adquirir criptomoedas, ele está me garantindo esse ganho, o que seria irreal. Num universo onde a criptomoeda é volátil, não tem como a simples aquisição da criptomoeda garantir um ganho percentual tão alto. Isso é um exemplo, fora outros exemplos, porque esse seria o básico do básico, mas há casos em que esses criminosos, golpistas, se utilizam da tecnologia, inclusive, para criar sistemas que acabam atingindo pessoas e patrimônios maiores. A criação de corretoras falsas, em que se cria, inclusive, aplicativos, moedas próprias ou tokens próprios, em que a variação ali daquele token é baseado, por exemplo, na variação na média de duas criptomoedas famosas. Então, sequer existe aquele token, sequer existe aquela criptomoeda, e ali no aplicativo falso, o indivíduo que está investindo acredita que está ganhando ou tendo algum ganho patrimonial. Então, realmente é uma questão complexa. As pessoas precisam entender que o que é a criptomoeda. Basicamente, vou tocar em 2 segundos nisso. A criptomoeda vem lá em 2008, 2009, Satoshi Nakamoto, alguém ou um grupo de pessoas traz essa novidade para o mercado. Uma moeda digital. O mundo vivia uma crise financeira, a crise do subprime americano. Isso. Em resposta vem essa moeda totalmente digital
Para quê? Para sair do sistema bancário, fugir dessa ideia centralizada, em que não precisa ter uma autoridade, alguém no meio para dizer que aquela operação foi válida. Dou outro exemplo para ficar bem claro. Qual é o grande ponto dessa criptomoeda que roda nessa blockchain? Vou explicar depois tudo isso. É porque assim, se você, no mundo físico, se eu lhe entrego essa caneca foi para você e eu deixei de tê-la. Simples. No mundo físico não existe duas canecas. No mundo digital é diferente. No mundo digital, se eu te mandar uma foto dessa caneca, você vai ter uma foto dessa caneca, mas eu também vou ter. Eu vou manter a minha foto. Eu, na verdade, te mandei uma cópia. E assim sucessivamente. Se você repassar essa foto dessa caneca, outra pessoa passará a tê-la. Esse é o chamado gasto duplo. Isso que a blockchain evita. É único. O bem é único. Da mesma forma que fisicamente, no universo digital, com a blockchain, você consegue rastrear porque ele é um só. Você transmitiu e simplesmente deixou de ter. E mais, a grande revolução é porque não precisa alguém chegar e falar, olha, como nos bancos, o Flávio deu R$1 para Carla. Alguém está falando isso. Nas criptomoedas, não. A rede é descentralizada. A própria rede entende essa informação e fala, olha, o Flávio não tem mais aquele Bitcoin ou aquela percentual Satoshi. E a Carla passou a tê-lo. Esse é o grande ponto. Aí você consegue enxergar basicamente o que é esse universo. É um universo em que, e eu também trago outra imagem para tentar esclarecer a vocês que nos acompanham. Imaginem aqueles cofres antigos de banco onde você guardava ali seus bens, por exemplo, moedas de ouro. Você tinha uma chave para abrir o cofre. Da mesma forma com relação às criptomoedas. Existe um cofre, que na verdade é um endereço público, e você tem a sua chave, que é a sua key. Você vai lá e abre sua chave privada. Você consegue abrir. E é só que esses cofres são transparentes no mundo digital. Você consegue enxergar o que tem lá dentro. E todo mundo enxerga. Então, basicamente é isso. A blockchain basicamente é isso de uma forma bastante simplificada. É isso. Então, quando você começa a entender isso, você começa a entender tudo que está atrelado à blockchain, a criptomoedas e etc. Esse universo onde as informações estão lá públicas, abertas, e eu estou trazendo aqui o exemplo, por exemplo, do Bitcoin, tá? Que aí tem uns outros, como o Monero, que nós falávamos também, aí é um pouco mais complexo, é um pouco diferente. Mas basicamente é isso. E um detalhe que eu sempre trago também, é que as pessoas falam, nossa, mas os criptoativos são utilizados para crime. E eu faço um paralelo com a internet. Falo, nossa, mas o criptoativo talvez as criptomoedas seriam muito pequenas para se você comparar com a internet. Mas quando você já começa a ver um pouquinho essa questão um pouquinho mais distante, você vê que o blockchain e etc. podem ser a internet do futuro. Uma internet descentralizada, onde cada um vai ter a sua carteira, a sua credencial, e não vai ter, por exemplo, big techs e etc. Então, quando você diz que existem crimes aqui, também existem crimes na internet. Mas nem por isso a internet a gente despreza, ou acha que não funciona. Aqui, da mesma forma, tantas utilidades, tantas novidades vão surgir aqui nos criptoativos, que a questão do crime será um pequeno detalhe perto de tudo que ela traz de positivo. É que ainda nós estamos vendo a pontinha do iceberg. Mas você colocou muito bem essa questão da tecnologia também. Nós temos um exemplo agora, muito recente, que é o Pix. O Pix é uma revolução. O Pix é fantástico. E olha quantas atualizações foram feitas para se trazer um pouco de segurança ao Pix. Então, restringir valor para operação noturna. Até tem instituições bancárias que agora te autorizam a fazer valores maiores somente se você tiver no seu Wi-Fi ou num raio específico da sua residência, por causa de furto e roubo de celulares. Então, o crime se utiliza dessas mudanças tecnológicas, revoluções tecnológicas, para fazer mais vítimas. Infelizmente, essa é a realidade. Muitas vezes, utilizando-se, como você também muito bem colocou, dessa questão das informações que estão na rede. Porque se da engenharia social, porque antigamente, o que acontecia? Era o phishing, era aquela coisa. Então, jogava-se na rede uma coisa bastante arcaica que atingia um ou outro. Hoje não. Hoje o indivíduo tem nossa informação. Ele sabe quem é seu pai, quem é sua mãe, qual é seu carro, seu imposto de renda. Ele sabe tudo. Então ele consegue fazer um golpe sob medida. Esse é o grande problema. Ele vem de uma forma, ele vem embalado de uma forma que fica muito fácil da pessoa comprar. Aí, lógico, o ser humano é ganancioso.
é do ser humano essa questão de ganância e muitas vezes até por necessidade, porque é interessante, mesmo sendo um golpe financeiro ou que atinge aí o patrimônio, esse golpe não atinge só pessoas de alto poder aquisitivo, não. Ele atinge de todos os níveis. Há pessoas, por exemplo, que não têm dinheiro para investir em cripto, mas a conversa ela é tão encantadora. E o estelionatário sempre tem uma conversa encantadora. São manipuladores, né? Sem dúvida. E essa conversa é tão encantadora e conquista a confiança da vítima, ela acaba, inclusive, fazendo empréstimos. E que muitas vezes o que nós estamos fazendo aqui, que é tratar sobre esse tema, pode ser o diferencial para as pessoas entenderem que realmente os criptoativos são uma revolução fantástica, são muito interessantes. Temos mais de 10 ou mais de uma dezena de milhares de criptomoedas, por exemplo, criptoativos de uma forma mais ampla. Agora, no que se baseia cada um? Você precisa verificar. Você precisa ir na lâmina, como se fosse o white paper dele, e falar, bom, o que faz esse criptoativo, no que ele se baseia, ou quais são os princípios dele, para verificar se ele é bom. Ou se ele é mais um, simplesmente, e vai deixar de existir como dezenas e centenas de milhares já deixaram de existir com o passar dos tempos. Então, é esse cuidado da pessoa, investigar, porque para ganhar o dinheiro é suado, você trabalha todo dia, você se esforça, e muitas vezes para você investir, você não tem o mesmo zelo, o mesmo cuidado que você tem para ganhar. E você acaba investindo em coisas que muitas vezes fazem você perder tudo. Hoje existem uma série de crimes digitais cibernéticos praticados através de plataformas de supostos investimentos de criptoativos ou que conduzem a vítima a converter o fiat, o seu dinheiro, em criptoativos e transferir para esses fraudadores. Os criptoativos, eles são muito preferidos cada vez mais pela cybercriminalidade, porque ainda há um grande desafio da perícia e da investigação técnica nas diversas blockchains para se apurar, por exemplo, o destinatário de uma transação. Ao contrário de uma instituição financeira, onde é muito mais simples você oficiar um banco, por exemplo, e ter informações sobre o correntista, sobre os seus acessos e outros dados. A blockchain é uma estrutura descentralizada, portanto as transações são gravadas na blockchain, porém pseudonimizadas, o que gera uma certa segurança para que o crime cada vez mais utilize os criptoativos como forma de recebimento. Dentre os golpes mais comuns, as falsas plataformas de investimento ou mineração de criptoativos, onde vítimas são assediadas por meios de canais, comunicadores a investirem e comprarem criptoativos e transferirem sob a promessa de rentabilidade. É interessante que o criminoso simula até mesmo as plataformas, mostra a rentabilidade para a vítima, em alguns casos até devolve a rentabilidade inicial para a carteira da vítima, tudo para desarmá-la, para fazer com que ela não tenha mais objeções e acredite no negócio. E aí ela passa a investir mais, aquilo aparece na plataforma, ela vê rentabilidade e no momento em que realmente quer realizar os seus criptoativos, transferir para sua carteira, é que encontra a dor de cabeça. Normalmente você não pode transferir agora, você precisa se tornar VIP e pagar mais, você tem que pagar um imposto ou tivemos um problema de compliance e as desculpas são as mesmas. Na verdade, é o crime digital utilizando essas plataformas de investimento. E um outro golpe muito comum também são os golpes que acabam invadindo as wallets. Muitas pessoas se aventuram, se iniciam no mercado de criptoativos, fazem a custódia em hot wallets ou carteiras online e não têm os cuidados de segurança digital que são necessários para operar criptoativos. Se eu tenho um furto de criptoativo, eu não tenho um banco para quem reclamar. Eu não tenho intermediários. E muitas vezes essas carteiras são invadidas por meio de trojans, spywares, até mesmo endereços que são alterados para destino das criptomoedas, ou mesmo técnicas que os criminosos têm de engenharia social para conseguir as senhas e as credenciais e a partir daí invadir a carteira da vítima e, em questão de segundos, todos os seus tokens são transferidos. Essas são as modalidades mais comuns hoje de golpes envolvendo criptoativos. Uma vida de cinema, luxo, aviões, mulheres e curtição. Esse era o dia a dia de Marlon Gonzalez Mota, condenado por dar golpes milionários em clientes por todo o Brasil. Os prejuízos chegam a 400 mil para investidores que acreditavam em lucros absurdos na empresa de criptomoedas de Marlon. Mas não só, também é investigado de planejar o próprio sequestro
e manter a namorada em cárcere privado. Entre golpes, trapaças, mentiras e viagens pelo mundo, esse é o playboy da Bitcoin. Ele tinha 2 golpes, até onde eu cheguei na investigação da 17ª, e depois eu descobri um terceiro. O primeiro golpe do Marlon era um falso robô. Ele tinha um robô que ele dizia que ele tinha criado. Esse robô, ele analisaria o comportamento dos seres humanos dentro da Bolsa de Valores, e a partir da análise do comportamento humano na Bolsa de Valores, você poderia investir dinheiro com ele, que o risco seria 0 de perda. E quem conhece a Bolsa de Valores sabe que se acontecer algo no Japão agora, ou se acontecer algo na China, dependendo do fuso horário, já afeta a abertura da Bolsa. E são eventos que às vezes fogem do controle. Do controle ou da previsão do ser humano. Então, o Marlon vendia um robô, eu lembro que era por cores, né? Tinha robô black, robô red, e aí ele vendia esses robôs alegando que a pessoa poderia investir com ele e daria prejuízo 0. Então, e ele dava garantias, doutor Sérgio? É o de sempre. É o que está na história do Brasil, vamos colocar do Brasil recente, de 4 ou 5 anos para cá, desde que o Instagram, eu sempre falo isso nas minhas entrevistas, o Instagram não filtra tais postagens. O que eu coloco para o programa, para os nossos telespectadores, é a vida de luxo que certas pessoas ostentam, restaurantes caros, carros importados, viagens pelo mundo todo, em lugares paradisíacos. Alguém sempre vai perguntar como aquela pessoa ganha a vida. Aí ela vai falar, olha, invista comigo, que eu te dou um retorno maior do que qualquer outro. Então, assim, a história recente do Brasil e até do mundo, se nós pegarmos alguns seriados, alguns filmes documentais, nós vemos que é o mesmo tipo de golpe. Todo mundo quer vida fácil. Nós brincamos, né? Nós brincamos, né? Quando o teu golpe da OLX é torpeza trilateral. No golpe da OLX é torpeza trilateral, que tem o estelionatário, o vendedor e o comprador, e todo mundo quer ganhar. Então a gente fala torpeza trilateral. Inventaram isso no plantão da polícia. Mas as pessoas também crescem o olho. Sim. E muitas pessoas que são lesadas, elas acabam, por falta de orientação jurídica, deixando de comparecer na delegacia. E eu falo algo que mudou muito. Foram muitas entrevistas que eu dei sobre o caso, muitas postagens, muitas lives que eu participei sobre o assunto. À época que eu investiguei o Marlon, a legislação precisava mudar, e mudou. Inclusive, o estelionato com criptoativo foi inserido no Código Penal. Então, ao longo dos anos, nós tivemos uma mudança em relação ao que temos de normas do direito penal e processual penal em relação ao estelionato praticado por pessoas como o Marlon. Houve uma mudança para se combater o crime de estelionato. E eu falo com todas as letras. Hoje, o estelionato é o crime do momento. Se todo criminoso soubesse o quanto o estelionato é trabalhoso para o policial investigar, o sujeito migrava do tráfico para o estelionato, assim, facilmente. E aí, dentro desse rol de crimes, é uma coisa que muitas pessoas perguntam e têm dúvidas, né? E a gente vai encontrar isso em vários outros setores. Nós vamos pegar o do FTX, né? Que eles usaram figuras importantes, como Gisele Bündchen, na época, inclusive do ex-marido dela. Eles faziam propaganda desse fundo. Essas pessoas que são contratadas para fazer propaganda desses fundos, elas têm diretamente ou indiretamente alguma culpa ou não? Elas só simplesmente foram contratadas, mesmo que isso seja algo ilegal. A pessoa que é contratada, ela precisa saber que aquilo é ilegal ou não? Uma coisa é você divulgar algo que é de cara, de pronto, criminoso. Então, por exemplo,
uma atividade que é ilícita no Brasil. Então eu estou divulgando, não sei, a caça de animal, então vou abrir lá um lugar onde você pode caçar animal silvestre, pronto, sei lá, bem assim, escancarado. Aí eu acho que tem responsabilidade, sem dúvida nenhuma. Porque você está divulgando algo que é ilícito, você está estimulando, você não tem dúvida que é ilícito. Aqui não tem como ter dúvida. Diferente, talvez, das outras duas opções. Uma seria em que você teria condições de verificar que aquilo é ilícito, mas não tomou as devidas cautelas. E a outra seria que você não teria como ter conhecimento de que se trata de uma atividade ilícita. A parte de cripto é desregulada. Em sua grande maioria no mundo, agora está tendo a regulamentação, a regulação, etc. Então, nesse caso específico, você falar que a Gisele ou Tom Brady tem responsabilidade é algo bastante complexo. Porque se bobear, e muito provavelmente, parte do patrimônio deles também está ali. Eles envolvido. investiram. Ou investiram ou receberam até golpe. Ou até receberam como remuneração pela propaganda algum tipo de cripto, que é muito comum. Você receber ali parte da atividade que você está divulgando. Então, eu acho que não é uma coisa tão simples. E mais do que isso, nós temos alguns casos, por exemplo, em que a atividade é lícita, mas ela começa lícita e por algum motivo, alguma circunstância, há uma virada e aí começa-se a praticar alguma atividade ilícita no meio do percurso. Aí é mais complicado ainda, porque a pessoa quando adentra esse universo, ou quando ela divulga, ela está com aquela imagem de ilicitude, de que a atividade é ilícita. Essa mudança muitas vezes passa despercebida no seu radar, porque isso foi algo que no meio do percurso se alterou, passou-se a fazer algo que não poderia. E aí, com isso, acaba desaguando nas ruínas dessa empresa. Então, essa pessoa, sem dúvida nenhuma, não teria responsabilidade nesse caso ainda mais extremo. Mas deixa eu só te complementar a tua pergunta. Então, só para entender, não estou dizendo nem que é o caso dela, mas digamos que a pessoa seja contratada para fazer, né, toda uma publicidade ali para aquela determinada empresa, aquele serviço ou aquele produto, e ela recebe como parte do seu pagamento. Então, olha só, se você me trouxer clientes, você vai ganhar também. Então, você vai ganhar em cima dos clientes que vierem por você. E a gente já viu isso, que eles usam códigos, né? Use o código, sei lá, XYZ50. Ele sabe que o XYZ50 veio da celebridade ou dessa personalidade aqui. Então você vai lá, olha, você trouxe 1.000 pessoas, dessas 1.000 pessoas você vai ter um direito a um percentual X, como se fosse uma comissão. Tá. Né? Se tiver esse tipo de contrato, essa pessoa tem participação no crime? Ela teria que saber o que ela estava ali vendendo ou também não? Então, na parte criminal, isso é bastante claro, pelo menos na minha visão, de que a pessoa tem que ter o dolo. Se ela tiver a intenção livre e consciente de prejudicar aquele terceiro, não tem dúvida, ela se torna corréu, no caso. Inclusive, nós tivemos agora recentemente a CPI das pirâmides financeiras. Sim. E até personalidades foram convocadas para prestar esclarecimentos em razão de propagandas que fizeram para essas empresas que acabaram sendo acusadas de golpes, etc. Então, você vê que é uma linha muito tênue ainda, inclusive aqui no Brasil, com relação a essa questão da responsabilidade dessas personalidades em razão de golpes que são aplicados com empresas. Agora, no aspecto civil, você coloca isso e isso ficou bastante claro recentemente, principalmente em joguinhos online. Isso, das bets, O grande problema que se tinha nessa questão dos joguinhos online é que se dizia que aqueles influenciadores ganhavam quando a pessoa perdia. Aí que é o mais grave. Não é que simplesmente ela ganhava a indicação, mas quando a pessoa perdia o dinheiro, aí ele ganhava mais. Aí, para mim, fica bastante evidente que há uma vantagem em prejuízo do outro. Sim, tem diferente do caso onde as pessoas ganham uma indicação. Porque se o negócio é lícito, ou se a atividade é lícita, não tem problema você ter essa indicação, ganhar essa remuneração pela indicação. O verdadeiro autor do golpe, ele está inalcançável, inatingível, principalmente nesses golpes virtuais. Ele foge, ele some. Então, quem que se alcança? Essa celebridade, essa pessoa que acabou divulgando. Então, querendo ou não, a pessoa, ela deságua toda essa questão dela em razão do golpe
nesse outro que acabou divulgando. Mas isso não é claro, assim, a nossa legislação não é clara e precisa ser analisado caso a caso. Você, quando diz que você deveria saber, a gente estaria falando na área penal, numa cegueira deliberada. Isso foi muito comum na questão da Lava Jato. Então, por exemplo, se há uma situação na qual um indivíduo, traga um exemplo, uma empresa, ela, através de algum representante, comete alguma atividade ilícita, e isso traz ganhos para o seu CEO, não adianta o CEO chegar nessa teoria e falar assim, não, mas eu não tinha conhecimento que ele tinha esquema aqui, porque ele foi favorecido por esse esquema, e apesar dele não saber, ele tinha obrigação de saber, em razão da questão hierárquica, inclusive por sua posição como CEO da empresa. Então ele se beneficia daquela situação. Então uma cegueira deliberada, ele deliberadamente se segue diante da situação porque terá vantagem da situação. Não creio que seja o caso, a não ser nesse caso específico em que pessoas podem ganhar na perda do outro, aí isso poderia ser questionado. Agora, numa atividade normal de divulgar, isso pode acabar criminalizando a atividade dessas personalidades. Sim. E quais são os crimes hoje que eles estão sendo, né, investigados? Quais podem ser processados? Eu vou trazer 2 exemplos aqui de crimes que muitos já devem ter visto, ou se não viram, inclusive já foram vítimas. Um primeiro é o crime de extorsão, que é muito praticado na internet. E houve um momento muito sério, salvo engano, no ano de 2017, 2018, em que esse crime foi muito comum, que é o crime do sequestro de dados, que utiliza a criptografia dos dados. E por que eu trago esse exemplo? Porque trazendo só um histórico. Nesse crime, o invasor, né, o cybercriminoso, ele invade a empresa, criptografa as informações daquela empresa, tornando inacessíveis os dados, o que traz um prejuízo gigantesco. E para liberar essas informações novamente, ele cobra um resgate, que eles chamam, que geralmente é através de Bitcoin, agora nem tanto através de Bitcoin, mas através de Monero. Esse crime, ele é o crime que utiliza o ransomware, é esse malware que é aplicado nessa empresa, e nós tivemos um caso muito famoso recentemente, fora as grandes empresas brasileiras que foram vítimas, tá? Inclusive laboratórios, empresas de todo tipo, grandes empresas. A Sony, nos Estados Unidos, foi vítima desse crime. Empresas. Nós tivemos um caso também, ficou muito conhecido, eu trago para ilustrar essa situação dos criptoativos, em que um oleoduto americano, ou seja, algo bastante importante para os Estados Unidos, a empresa, né, responsável por esse oleoduto, sofreu essa invasão e essa infecção por esse malware, e com seus dados sendo criptografados. E foi pago o resgate. Muito se questiona a questão se deve pagar, não deve pagar. No caso, ali, decidiram pagar. Inclusive, só um parênteses, esse questionamento é mais grave, mais sério ainda quando é o poder público. Então imagina uma prefeitura que sofre um ataque de ransomware, são informações criptografadas, um hospital público. Pagar ou não pagar? Se pagar com dinheiro público, você vai pagar o crime com dinheiro público? Então essas são questões que o direito ainda não se posicionou, mas fica só o parênteses aqui para ver a gravidade da situação. Voltando ao caso do oleoduto. Nesse caso foi pago o resgate. Foi pago o resgate, o FBI passou a acompanhar esse caso. E, como eu disse, nesse caso foi pago em Bitcoin. A rede, ela é transparente. Com o passar do tempo e com a utilização inclusive de tecnologias de empresas privadas, foi se rastreando esse pagamento, ou por onde caminhou esse pagamento, e boa parte dos valores que foram pagos através de Bitcoin foram recuperados. Para se demonstrar que, apesar das dificuldades que existem por essa rede ser uma rede pseudônima, você não sabe quem é o dono daquele endereço, daquela carteira, você tem como rastrear as operações. E nas pontas, geralmente, você sabe quem é a pessoa. Quando entra, porque alguém adquire, em moeda fiat, em dinheiro, né, o dólar, real, um dinheiro, isso você consegue identificar. E quando sai, para converter isso em dólar, em real, em qualquer outro dinheiro ou outro bem, aí você consegue identificar. Então, geralmente, nas pontas, ou se em algum momento esse criptoativo passou por uma corretora, porque as corretoras, as carteiras dessas corretoras são identificáveis, ainda mais as autoridades têm essa informação, então fica mais fácil. Aí com a informação ela consegue muitas vezes bloquear esse criptoativo para devolver para a pessoa. Então esse é um exemplo de crime que foi muito comum, ainda é,
Muitas empresas ainda sofrem com esses ataques de ransomware, e aqui fica o alerta, porque a vulnerabilidade geralmente está atrás do teclado, é o homem, é o ser humano que está ali atrás, que acaba entrando num e-mail, inserindo ali um pendrive numa unidade onde não deve, etc., e criando aí esse risco. E o segundo, que é o mais comum, é o caso do estelionato. Sem dúvida nenhuma, estelionato. Porque o que acontece? As pessoas são enganadas. Então, quando você engana alguém, mediante fraude, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, para obter uma vantagem indevida, esse crime é o estelionato. E é isso que acontece todo dia na internet. As pessoas são enganadas e acabam dando dinheiro, pagando coisas que não existem, fazendo transferências para pessoas erradas, que elas acreditam ser uma e são outras, e etc. Então, infelizmente, o estelionato é na nossa ótica, o crime mais comum hoje em dia envolvendo essa parte de criptomoedas. E trago um alerta. Muitas vezes não se chega nem perto das criptomoedas. Então, há todo aqui um enredo, um perfume, que se fala que vai investir em cripto, vai fazer alguma coisa com cripto, mas não se chega nem perto das criptomoedas ou da rede blockchain. É só um discurso, é só um roteiro ali, um enredo que é criado. Ele cria o enredo para enganar a pessoa acredita, mas nunca nem chegou perto. Nem perto. É muito comum, porque a pessoa, como nós falamos, geralmente não tem esse conhecimento de que é tão acessível hoje em dia. Hoje em dia as corretoras são acessíveis, essas exchanges. É fácil você baixar um aplicativo, é fácil você entrar no site delas. Mas as pessoas, até por medo, muitas vezes não fazem diretamente. E aí vem alguém dizendo entendedor, trazendo resultados fictícios de que não sei quem já ganhou, o que ele já fez, muitas vezes trazendo informações, notícias de que é possível, não sei quem ficou milionário, bilionário, etc., eles acabam sendo como se fosse a ponte entre essa pessoa e essa corretora. Mas, na verdade, não há ponte nenhuma. Ele fica ao centro com o dinheiro, recebe muitas vezes através de Pix, e pronto, o dinheiro para ali. Além desses casos, os casos envolvendo plataformas de investimento, plataformas de pools de mineração, onde o criminoso diz que você vai deixar suas criptomoedas alugadas para mim e eu vou fazer ela multiplicar. Plataformas envolvendo tarefas com criptoativos, dentre outros golpes. Os criminosos hoje desenvolvem sites com login, senha, com estrutura de acompanhamento, como se fossem exchanges reais. Fazem com que a vítima, então, transfira esses fundos acreditando, está fazendo um negócio, uma rentabilidade, mas ela está colocando seus tokens todos nas carteiras dos golpistas. Primeira recomendação que eu deixo é informação. Informação em linha tênue que separa as pessoas da longa fila de milhares de pessoas que são vítimas de crimes cibernéticos no Brasil e com criptoativos. Muitas dessas pessoas não entrariam nos golpes se tivessem visto um vídeo, por exemplo, né? Nós nos dedicamos hoje a desvendar golpes e crimes cibernéticos no nosso canal no YouTube, @JoséMilagre, é um dos maiores canais que hoje traz todos os golpes e muitas pessoas chegam lá e falam, puxa, eu tinha que ter visto esse vídeo ontem ou há algumas horas atrás. Então falta hoje informação. Aquilo que deveria ser do Estado, ou seja, alguns países têm páginas de combate a cybercrime e atualizam com golpes. Nós fazemos hoje, inclusive desenvolvemos um manual gratuito, que é o que fazer e como agir em caso de crimes cibernéticos, disponível para download também, para que as pessoas se informem, né? Então a gente percebe que as pessoas não tinham noção. É muito importante desconfiar de projetos de criptoativos com alta rentabilidade diária. Provavelmente isso é um golpe. É muito importante desconfiar de pessoas ou projetos que estão lhe pedindo senhas ou as 12 ou 24 palavras, que é a CID, para ter acesso à sua carteira. Hoje nós temos golpes que conectam plataformas e joguinhos na sua carteira e sem que você perceba, você dá permissão para saque integral, é o withdrawal total. Então muito cuidado onde você conecta a sua wallet. Normalmente as NFTs, né, os ativos não fungíveis, os jogos, existem plataformas que você conecta a sua wallet, só que você não lê o contrato, o smart contract, e ali tem permissão para saque e você perde seus ativos. Quanto fazer transferências, muito cuidado com o endereço de destino, existem malwares que conseguem substituir o endereço de destino ou QR Code, fazendo com que você pague para um bandido, para um marginal. Além das medidas de segurança que são básicas, não é?
procurar utilizar a senha, um segundo fator de autenticação que não seja um SMS, pois caso seu celular seja roubado ou você tem o chip clonado, eles vão conseguir resetar a sua senha. E um terceiro fator de autenticação, seja a homologação de um dispositivo, seja a geolocalização, seja uma biometria. Todas essas medidas dificultam a atuação do marginal. E para algumas pessoas ainda a gente recomenda as cold wallets, que são as hard wallets. Ao invés de você ter uma carteira online, e tudo que está online não existe 100% de segurança, pode ser violado a qualquer momento, as hard wallets são hardwares, são pequenos dispositivos que armazenam a sua chave privada, que dá acesso à blockchain aos seus fundos, só que ela não fica online. Você conecta no computador, autentica com o seu PIN, faz a transação e retira. É uma forma considerada hoje mais segura de transacionar com criptoativos, evitando golpes e fraudes que estão em alta no Brasil. E aí, eu quero falar um pouquinho do Inecrypto aqui, que é esse instituto que você hoje faz parte, eu acho que é uma coisa muito importante. Explica um pouquinho dele pra gente e as pessoas podem ter acesso a esse instituto, como é isso? Ou é um instituto mais fechado? Tá. Ele é só para pesquisa, estudo, ou ele também vai atender o público? Como vai ser isso? Obrigado pela oportunidade de falar sobre o Inecrypto. O Inecrypto é um Instituto Nacional de Estudos sobre Criptoativos. E de onde veio a ideia? Tá? A ideia veio porque nós verificamos que havia já algumas entidades focadas nas pessoas jurídicas, então que reuniam as empresas, as corretoras, etc. Mas não havia uma entidade que reunisse as pessoas físicas que querem entender mais sobre o assunto, que querem trazer informação, que querem trazer, inclusive, soluções para algumas dificuldades que existem, que são inerentes a esse universo dos criptoativos. E daí que surgiu a ideia de criar um instituto. E daí também de estudos. A demonstrar que é um instituto que só vai estudar, não há nenhum interesse financeiro, comercial e etc. nele. É estudar e trazer contribuições. Ótimo. O Instituto, o Inecrypto, nós acabamos fundando ele no final do ano retrasado. Eu estou à frente dele, né, na presidência dele, e o foco é esse, é trazer conhecimento. Através do quê? De eventos, de fóruns, livros, etc., trazer informação e também acordos de cooperação. Nós firmamos um acordo de cooperação com o Tribunal de Contas do município, com o presidente Eduardo Tuma. Por quê? Como é que um município de São Paulo vai lidar com essa questão dos criptoativos? É algo que está aí. Eu trago um exemplo. O município do Rio de Janeiro aceita o pagamento de IPTU por Bitcoin. Então é um detalhe interessante, lógico que ele não armazena o Bitcoin, ele não faz a gestão desse Bitcoin, mas ele aceita, mesmo fazendo a conversão, etc. Mas isso traz desafios. São Paulo vai aceitar? E vai ele mesmo cuidar desse Bitcoin? Quem? Através de corretora? Corretora nacional ou internacional? Ou se não, ele vai ter uma carteira fria, quente, quem vai ficar com a chave privada? São questionamentos que têm que ser feitos para trazer a questão de uma forma bastante clara e regrada. Afinal de contas, tem seus riscos. Imagine, por exemplo, uma carteira que é invadida e são drenados esses criptoativos do município de São Paulo. Isso seria um prejuízo gigantesco. Sim. É o dinheiro do cidadão. Dos tributos, etc. Então, são questionamentos que podem e que são feitos e que nós estamos tentando contribuir aí com o Tribunal de Contas. E eu quero estar em todos os eventos. Com muita honra. Quero ter acesso aos papers, quero poder divulgar. Obrigado. Porque eu acho que só tem um jeito da gente ajudar, é dividindo informação, né? Na verdade, difundindo informação. É isso. Posso fazer só um registro? Acho que é importante, um registro com relação ao Banco Central. E por quê? O marco legal dos criptoativos, o marco regulatório dos criptoativos, ele trouxe no seu bojo a previsão de que alguém ia regular esse mercado. Foi definido o Banco Central como regulador. E o que o Banco Central fez agora no começo do ano? Ele abriu uma consulta pública. Uma conduta louvável. Ele primeiro quis ouvir esse mercado para poder entender por onde caminha esse mercado de criptoativos, em razão desse marco legal. E agora ele coletou essas informações, inclusive com relação à segregação patrimonial, que eu falei aqui durante a entrevista, e agora vai apresentar um esboço de normas e vai abrir uma segunda consulta pública para ouvir de novo os participantes, os players desse mercado, e inclusive nós como instituto, para adequar
da melhor maneira possível uma legislação para um tema tão complexo. Então eu só queria deixar registrada a importância desse momento que nós estamos vivendo, em que o Banco Central se abre e se coloca como ouvinte ou como receptor dessas contribuições de toda a sociedade, inclusive das entidades, para poder criar a normativa mais adequada possível para esse universo tão complexo. Maravilhoso, Então, maravilhoso. Só o registro. A gente tem que difundir os estudos e, enfim, os materiais para ajudar as pessoas. Porque, de novo, né, é um assunto, não é que é nichado, eu acho que no momento ele ainda está nichado, mas ele vai se tornar cada vez mais importante. Imagina quando você começou, né, com a tua ideia toda de trabalhar com isso. Sim. Hoje o teu escritório deve ter duplicado o número de questões que vocês estão mexendo. E isso só tende a crescer. Exatamente. Nós estamos falando, eu trouxe aqui, e eu tenho acreditado que quanto mais eu ouço sobre isso, eu mais eu acredito nisso. Nessa internet web 3.0, uma internet descentralizada, uma coisa como blockchain, mais do que nós vivemos hoje, centralizada e reféns de big techs. Eu acho que nós estamos caminhando para isso. E aí vai ser uma realidade para todos. Não, eu lembro quando eu falei com seu pai, né, e ele falou assim, no começo, o Luiz e o Flávio com essas ideias, eu falei, eles estavam certos, né? É uma realidade. Porque assim, e quando a gente pensa, né, na área penal, o crime, ele migrou para o universo digital. E fazendo um paralelo, falando na internet, o que se fala é que, por exemplo, o que nós temos hoje em cripto seria mais ou menos o que nós tínhamos na internet em 1997. Quando nós imaginávamos que nós teríamos e-commerces utilizando-se de plataformas de relacionamento e etc. A gente tinha uma internet estática. Você entrava num site e simplesmente era um e-mail no máximo e acabava ali a internet. Olha o que nós temos hoje na internet. É o universo. Imagina o que vem por aqui com toda essa tecnologia, blockchain e etc. Flávio, eu estava aqui um pouco horrorizada, vou até conversar com seu irmão sobre o que aconteceu, né, enfim, nessa audiência lá com o Mark Zuckerberg, onde parte do processo foi vazado, onde ficou comprovado que ele comercializou para uma outra plataforma que é a Netflix todas as conversas privadas do Facebook por $100 milhões. É muito complicado. O aí poder você usa aquilo, que é uma ferramenta muito interessante para você se comunicar, achando que você está ali, né, protegido, que aquela empresa está ali protegendo, mas aquela empresa está vendendo aquela informação porque a outra quer saber o que o público fala para saber qual é o melhor produto. Não seria mais honesto? Fala, olha, querem participar de campanhas para a gente entender o que é o perfil do meu público? Sim. É assim, tem umas coisas que quando você olha, eu lendo aquilo, eu falei, eu não estou acreditando no que eu estou lendo. Aí eu olhei, não, mas e eu peguei direto, né, o processo que veio lá do Departamento de Justiça. Eu olhava e não acreditava, eu falava assim, não é possível. Não é, você olha e fala de novo, não é possível que a pessoa está fazendo isso. É o vale do ilícito, né? Tem formas, as empresas têm como atingir esse objetivo de receber essa informação. Se elas fornecerem alguma contrapartida. Ué, tá pagando 100 milhões para Meta? Oferece de alguma forma um benefício e traz essas pessoas para a empresa, você ganha de todos os lados. Eu vou te dar aqui 10% de desconto durante 3 meses, você me responderia questionários? Pronto. Um monte de gente vai responder, porque que é melhor do que você ter um produto que lhe agrade? Sim. TaylorMade, olha, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de produtos, sei lá, de arquitetura, documentário, true crime, whatever, comédia. Sim. Você vai responder. Agora eu tenho que entrar na sua intimidade. É doentio. Eu falei assim, eu não acredito. Cada vez que eu mexo, eu fico com mais medo do que eu tô mexendo. É aquela questão, que tudo que você está fazendo na internet deixa rastro, inclusive pode estar alguém ouvindo, pior ainda. Não, é assim, de vez em quando não vem a Siri, a Alexa, elas entram na conversa, né, para saber. Meu querido, muito obrigada, de verdade, por dividir tanto conhecimento com a gente. Imagina, quero agradecer mais uma vez, dizer que o serviço que você presta aqui é reconhecido e você merece todos os elogios possíveis. Obrigado pela oportunidade.